Pessoal, então agora a gente pode entrar num assunto novo aí, que é diodo Zener. E a motivação que a gente tem para estudar um diodo Zener está de novo no esquema aí que a gente tem, no diagrama que a gente tem de uma fonte de alimentação. Nós já estudamos todas essas etapas aqui da fonte de alimentação, então desde o comecinho a gente viu ali da etapa de atenuação, utilizando ali um transformador, vimos ali os diodos semicondutores atuando no retificador, né? Transformamos um sinal de onda alternada para uma onda contínua, pulsante, né? Fizemos a parte da filtragem capacitiva, então o objetivo ali do filtro é diminuir essa amplitude do sinal, deixar ele com uma ondulação menorzinha, né, um nível médio maior, né? E aí agora a gente entra na parte do regulador. Então, nosso objetivo é fazer com que esse sinal que tem uma certa ondulação passe a não ter mais essa ondulação, passe a ser um pouquinho mais linear, né, mais reto, retilíneo, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com esse retilíneo seria dizer que a tensão não vai variar com o tempo, né? Então, nós estamos aqui na etapa de filtragem, pós-etapa de filtragem, e a gente vai ver aqui esse circuitinho do regulador para que a gente consiga obter ali uma tensão de corrente contínua regulada, tá? Só para recordar, quando a gente viu lá a utilização do capacitor, a gente falou de um negócio chamado fator de Ripple, né? O Ripple significa ondulação, né? Ondulação na saída do filtro capacitivo. Nós fizemos até algumas simulações com relação a isso, depois dá uma olhadinha lá na gravação da outra aula, tá? E a gente viu, né, que se a gente mudasse o valor do capacitor, a gente teria como consequência a variação, né, a alteração na amplitude, né, desse ripple, dessa ondulação. Poderia ter uma ondulação maior ou uma ondulação menor, de acordo com o tamanho do capacitor. E quando a gente coloca um regulador, a gente vai fazer com que esse sinal que tem uma certa ondulação passe a não ter mais essa certa ondulação. Ele vai ficar retinho e não vai ter mais esse problema aí de ficar variando com o tempo, tá bom? Vamos lá. O diodo Zener é um diodo. Se ele é um diodo, ele tem os terminais de catodo, tem um terminal de anodo, então ele tem uma junção PN ali, assim como o diodo que a gente já estudou até o momento, né? Quando a gente fizer uma polarização direta nele, ele vai ter um funcionamento semelhante a um diodo retificador. O que acontece com o diodo comum quando a gente polariza ele diretamente? A mesma coisa que acontece com o LED, né? Passa a conduzir corrente elétrica. No caso do LED ele brilha, ele acende. No caso de um diodo comum ele simplesmente deixa circular corrente elétrica, né? Então, o funcionamento do diodo Zener em polarização direta é o mesmo. Ele deixa circular corrente naturalmente. A parte legal acontece quando a gente usa ele em polarização reversa. Vocês devem se lembrar que a gente comentou quando estudamos diodo comum que em polarização reversa ele tinha um máximo de tensão que ele suportaria, máximo de tensão reversa que ele suportaria. Se a gente aplicasse uma tensão maior do que esse máximo, esse diodo entraria numa situação de ruptura, né? Ele poderia queimar e não funcionaria mais. A gente até comentou sobre um bem comum aí, que é um N4007. Deixa eu até escrever aqui. A gente estudou sobre um N4007 que é bem comum, né? E falamos que ele tinha uma tensão de ruptura de algo próximo de 1000 volts. Então, quer dizer, quando chegasse em 1000 volts, se você ultrapassasse esses 1000 volts, você tinha um risco aí de queimar esse componente, ele não funcionaria mais, né? O diodo Zener, ele foi fabricado em dimensões e níveis de dopagem, né, que você consegue ter ali um controle dessa tensão de ruptura. Então, se você controlar a corrente que vai circular nesse componente nessa situação reversa dentro da tensão de ruptura, ele vai manter essa tensão fixa. Então, ele vai segurar somente essa tensão, que é o que a gente vai chamar agora de tensão Zener,
né? E isso é interessante, porque se ele segura uma tensão fixa, quer dizer, se eu aplicar uma tensão maior do que a tensão Zener em polarização reversa e controlar a corrente para essa corrente não disparar loucamente, a gente vai ter no diodo Zener uma tensão fixa na tensão Zener. Então, se esse diodo for um diodo de 5 volts e eu aplicar lá 6 volts e controlar essa corrente para ela não ficar uma corrente muito alta, ele vai ficar com 5 volts nos seus terminais, cravado. Então a gente vai poder utilizar ele com essa aplicação, que é o objetivo da nossa aula aqui, né? Falar sobre a aplicação do diodo Zener como regulador de tensão. Existem outras aplicações possíveis para um diodo Zener. A gente pode aplicar o diodo Zener, por exemplo, para fazer uma parte de proteção de circuitos. Então, é só a gente pensar que, poxa, se ele não deixa passar a tensão acima da tensão Zener, então eu poderia utilizar ele para proteger algum circuito que não pudesse ter uma tensão muito alta. É lógico que ele não vai responder a surtos, ele vai ter que ter um certo controle aí em termos de corrente, então não é qualquer situação que eu poderia usar ele para esse tipo de proteção. Eu poderia usar, por exemplo, na entrada de um conversor analógico digital de um microcontrolador, porque eu sei que as correntes são bem comportadas, são bem pequenas, né? Mas eu não poderia usar em outras situações que envolvessem correntes que eu não tivesse noção de qual a intensidade que seriam, né? Enfim, aqui nós temos duas simbologias aqui. Na verdade, essa simbologia você já conhece, né? Essa daqui, que é um diodo semicondutor comum, né, em polarização direta. Então você vai ter ali uma certa corrente que a gente chama de corrente do diodo, ID, né, e a gente vai ter uma certa tensão VD em cima desse diodo, que é ele deixando circular uma certa corrente e tendo uma queda de tensão que a gente chama de VD. No caso do diodo Zener, olha só, ele já está polarizado de forma reversa. Eu coloquei o positivo nesse terminal aqui que eu chamo de catodo também, né? Para o diodo Zener, esse aqui também é o catodo. Ele tem uma diferenciaçãozinha ali na simbologia, só para a gente saber que não é um diodo comum, né? Mas esse é o catodo e o outro terminal é o anodo, né? Quando polarizado reversamente, se aplicada uma tensão maior do que a tensão Zener, ele vai manter a tensão nos seus terminais exatamente a tensão Zener e a gente vai ter ali circulação de corrente entre os seus terminais, tá? Ou seja, ele foi feito para trabalhar na situação de ruptura, mas na situação de ruptura controlada. A gente vai controlar, a gente vai criar uma proposta aí de circuito que essa corrente circulando ali fique bem comportada. E você já deve estar pensando aí, pô, se eu preciso limitar a corrente, eu conheço um componente eletrônico aí que tem esse papel, né, que pode ser utilizado para esse propósito, né? Bom, aqui é uma figurinha só para ilustrar o que eu já comentei anteriormente, né? Então, é, no, nessa parte da esquerda aqui, nós temos a situação onde a tensão aplicada é maior do que a tensão Zener. Vamos supor que eu esteja aplicando aqui, sei lá, 15 volts e a tensão Zener ela é de 10 volts, por exemplo. Então eu vou manter fixo nos terminais do meu diodo Zener a tensão de 10 volts e ele vai deixar circular, né? Ele vai trabalhar ali na sua situação de ruptura. Se porventura eu trabalhar com uma tensão menor do que a tensão Zener, ele não vai conduzir. Assim como acontece com o diodo comum também. Né? O diodo comum, se eu aplicar reversamente, vou pegar lá o exemplo do N4007, né? Se eu aplicar 500 volts reversos no N4007, ele simplesmente não vai conduzir, não vai ter, ele vai funcionar como se fosse um circuito aberto, né? E nos seus terminais a gente vai ter a tensão aplicada. Então, se esse diodo Zener é de 10 volts e eu apliquei uma tensão de 6 volts, então ele vai ter 6 volts nos seus terminais, porque ele vai funcionar como se fosse uma chave aberta, né? Uma situação de alta impedância, então a tensão vai ficar toda concentrada nos seus terminais. Aqui eu tenho um exemplo de uma série de diodos Zener. Isso aqui é um print de um datasheet. Então, se vocês procurarem qualquer um desses códigos aqui, ó,
no Google, vocês vão encontrar facilmente o datasheet dessa série de componentes eletrônicos e ele contém informações, características típicas desse componente. Então, por exemplo, se eu precisar de um diodo Zener que regula uma tensão de 6,8 volts, olha só, eu vou procurar no mercado um diodo Zener com o código 1N4736. E se eu precisar de um diodo Zener com a tensão de 5 volts aproximadamente, ali, ó, eu vou procurar um N4733. Tá? Então essa é uma série de diodos, né? Cada um desses códigos aí corresponde a uma tensão Zener diferente e cada um desses códigos contém algumas outras informações sobre as correntes máximas suportadas, impedâncias e tudo mais. A gente vai ver daqui a pouquinho como dimensionar um circuito com diodo Zener e aí vai ficar um pouquinho mais claro como que a gente utiliza essas informações. Bom, vamos falar um pouquinho sobre curva característica. Então, quando a gente fala de curva característica, geralmente a gente tem aquela diferenciação entre a curva ideal e a curva real. A curva ideal, eu estou mostrando aqui para vocês, ela é semelhante à curva ideal de um diodo semicondutor. Então, se eu considerar esse quadrante aqui onde eu estou em polarização direta, numa condição ideal, esse diodo vai deixar circular uma corrente tão grande quanto eu estiver aplicando ali, ou quando tiver a capacidade de fornecer, né? Minha fonte tiver a capacidade de fornecer. E não vai ficar presa nenhuma tensão nos terminais do diodo, né? Ele está em polarização direta e ele é um diodo ideal, né? Uma curva característica ideal. Em polarização reversa, então aqui desse eixo para trás a gente está aplicando uma tensão negativa no componente. Quando eu falo que eu estou aplicando uma tensão negativa, significa que eu inverti a polaridade. Eu estou colocando positivo no catodo e negativo no anodo. Ele está em polarização reversa ou inversa. Ele não vai deixar circular nenhuma corrente, a menos que você atinja a tensão Zener. Quando você atingir a tensão Zener, vem aqui essa corrente reversa circulando, a corrente entre catodo e anodo, e aí a gente vai ter ali a situação de funcionamento normal desse componente. Lembrando que no diodo comum nós não tínhamos essa situação, né? Quando chegasse na tensão máxima reversa suportada pelo componente, ele entrava ali na sua situação de ruptura, né? Fazendo aqui um paralelo com a curva característica real, né, o que a gente vai ter na verdade é que quando a gente tiver em polarização direta, esse quadrante aqui do gráfico, nós vamos sim ter ali uma pequena queda de tensão, né, nos terminais do componente. Então não vai ser zero, ele vai deixar circular uma certa corrente, mas se você observar aqui, ó, para uma certa corrente, né, tão grande que você quiser, você vai ter ali uma tensãozinha, colocar VD de tensão direta, né, na sua polarização direta. Então é normal que você tenha essa pequena queda de tensão em polarização direta, mas a gente não vai trabalhar com ele em polarização direta. A proposta é que a gente utilize ele nessa outra região, nesse outro quadrante, onde a gente tem aqui a polarização reversa. Em polarização reversa, então olha só, ele vai ter uma pequenazinha correntezinha de fuga, né, nessa região a gente está vendo, mas quando a gente atingir a tensão Zener, que está nesse ponto aqui, nós vamos ter aqui seria a ruptura de um diodo comum, mas nós vamos ter aqui a corrente reversa circulando no circuito. E aí a gente tem aqui dois parâmetros importantes, que são a corrente mínima e a corrente máxima. Então, aquele print do datasheet que eu mostrei para vocês, a gente vai ter a informação da corrente máxima suportada, né? Então, com essa informação e a informação da corrente mínima, a gente vai conseguir dimensionar um componente eletrônico aí para fazer com que a minha operação no meu diodo fique ali mais ou menos no meio do caminho, para ele ter margem, né, para excursionar entre o mínimo e o máximo. Não pode ser menos do que o mínimo, porque senão ele corta, né, ele não vai deixar circular a corrente, aí acabou a brincadeira. E também não pode exceder o máximo, porque se exceder o máximo, aí ele queima de verdade. Aí ele acabou a brincadeira do diodo funcionando de forma reversa. Aí ele vai para o saco mesmo. Tá? Bom, só para formalizar, eu já tinha mostrado, né, mas existem algumas simbologias comuns aí que a gente pode encontrar. Essa daqui é a mais comum, mas alguns softwares e alguns esquemas eletrônicos aí vocês podem ver também essa simbologia de baixo aqui, que pode ser
encontrada também, então está aqui a título de consulta. Fisicamente, via de regra, não é obrigatório que ele tenha esse encapsulamento aqui de vidro, com uma aparência meio avermelhada, né? Enfim, não é obrigatório, tá? A lei é a seguinte: para todo componente diferente de resistor, você só vai identificar os parâmetros deles com o datasheet. Então você vai procurar o código impresso nesse componente. Já dá para ver um N aqui, né? Então você tem que rodar ele aqui ou usar a lupa aí do celular, né? Ou usar a câmera do celular no macro. Às vezes você consegue visualizar ali as informações escritas ali no corpo do componente, procura o datasheet e aí sim você vai ter as informações sobre o que ele é. Se ele é Zener, se ele é um diodo retificador comum, se ele é um diodo de ação rápida, de alta frequência, enfim. Tá? Então, não é só porque ele é vermelhinho. Eu falo isso porque muita gente acha que é só porque ele é vermelhinho, de vidro, ele é um diodo Zener. Não é uma regra, ok? E ele pode ter essas outras aparências aqui que a gente já viu anteriormente, né? Enfim, e outras possíveis também, dependendo da fabricação, dependendo do ano, né? Se for um diodo mais antigo, enfim, tá? O que tem que ter sempre é a marcação ali do catodo. Então você vê que ele tem sempre uma listinha ou prateada, ou branca, ou preta, que vai indicar ali o terminal do catodo desse componente, tá? Ele tem catodo e anodo, assim como um diodo comum. Bom, nós vamos trabalhar com um diodo Zener polarizado reversamente, porque eu já falei para vocês que a nossa proposta é trabalhar com ele como um regulador de tensão. Então, ele vai participar de uma etapa aí da regulação de tensão de um circuito de uma fonte de alimentação. E para isso, a gente vai utilizar uma configuração em série com um resistor. Lembra que eu comentei? Eu mostrei essa curva característica real e falei, ó, eu tenho que limitar a corrente para que ela atue no meio do caminho ali, no meio desse curso aqui. E não exceda o máximo e nem fique abaixo do mínimo. O que a gente vai utilizar para calcular, aliás, para deixar essa corrente aí no meio do caminho, é um resistor. Então, veja que esta série aqui, ó, diodo resistor, está cumprindo esse papel. Eu vou calcular o resistor R1 para que eu tenha uma corrente ali comportada dentro dos parâmetros ali mínimos e máximos desse componente. E eu também vou levar em consideração que eu vou ter uma certa carga, ou seja, eu vou conectar alguma coisa para ser energizado com esse circuito e que essa carga vai ter uma certa demanda de corrente. Então, eu não vou simplesmente considerar a série resistor diodo Zener, mas também vou considerar as informações relacionadas à carga. Tudo isso vai influenciar. E aí já começa a morar uma pequena limitação que nós vamos ter nessa configuração. Eu vou dimensionar o meu regulador para uma carga específica. Né? Quer dizer, eu tenho uma carga que vai demandar uma certa corrente, então é essa corrente que eu vou considerar aqui no meu dimensionamento. E se eu tiver variação de carga? Isso acontece, por exemplo, com fontes de bancada. Né? Quando você está na oficina de eletrônica, você tem uma fonte de bancada, e essa fonte de bancada é, quando você ligou, está em aberto, não tem carga nenhuma. Aí você conectou lá o seu circuitinho que você montou no protoboard e agora ela está demandando uma corrente de, sei lá, 200 miliamperes. Aí de repente você mudou o circuitinho, fez uma outra montagem que agora demanda uma corrente de, sei lá, 50 miliamperes. Ou seja, tem variação de carga. Para essas situações onde há variação de carga, esse nosso circuito provavelmente não vai ser mais o adequado. Até porque, como eu já falei, a gente está dimensionando o resistor R1 considerando a situação da carga, as condições da carga. Então, se essa carga altera, o circuito altera. Então, facilmente a gente pode acabar fazendo com que o diodo Zener fuja das condições que a gente estabeleceu inicialmente. Isso é ruim? Pode ser que seja ruim, dependendo da aplicação, mas no primeiro momento esse circuito aqui vai servir para a gente
descobrir como é que um regulador de tensão pode começar a funcionar e mais adiante nós vamos apresentar aí um regulador série, um regulador que pode utilizar o Zener como referência de tensão, mas quem vai fornecer carga, vai fornecer corrente para o circuito, vai ser um outro dispositivo que a gente vai estudar mais para frente, que é um transistor, tá bom? Então, essa é a proposta da coisa. Aqui nós temos dois gráficos, né? Então a tensão de entrada está aumentando, né? Veja que a tensão vista na saída ou vista na carga, ela vai aumentando até chegar na tensão Zener. Quando chegar na tensão Zener, ela estabiliza. Tá? Então essa é a questão aí da regulação que a gente tem aí nesse circuito, tá bom? Uma coisa importante, para que esse circuito funcione adequadamente, a tensão de entrada tem que ser maior do que a tensão Zener, tá bom? Não dá para eu ter uma tensão de entrada menor do que a tensão Zener. Se tiver uma tensão de entrada menor do que a tensão Zener, essa diminuição vai passar para a carga, tá bom? Então, vamos supor que você tem lá um ripple que faz mais ou menos isso aqui, né? E aí você tem uma tensão Zener que está aqui, ó. Esses intervalos de tempo aqui, ó, que a tensão cai abaixo da tensão Zener, isso tudo vai ser passado para a carga. Isso é uma coisa ruim, né? Então a gente vai ter esses. Então você vai ter ali, ó, quando está superior, vai ficar retinho. Quando caiu abaixo, ficou esse dentinho para baixo, ó. Tá retinho, depois caiu abaixo. Então você vai ver na carga uma coisa com ruidinho. Então a gente tem que tomar cuidado então, em sempre manter a tensão de entrada acima da tensão Zener sempre, né, para que a gente consiga ter, para que a gente consiga visualizar na carga realmente uma tensão retinha, bonitinha. Tá? Esse gráfico já está dizendo isso, né? Tensões abaixo da tensão Zener são passadas da forma como chegaram para a carga. Então a gente tem que se preocupar com essa informação. Bom, aqui só tem uma informação com relação à potência, que em alguns casos pode ser relevante para vocês observarem, né? Então, é o que está dizendo aqui mais ou menos nessa curva, né? Quer dizer, ele aguenta a tensão reversa com a corrente estando dentro de um parâmetro ali mínimo e máximo, ou que esteja abaixo de um máximo. Essa relação tensão-corrente a gente pode relacionar com potência, né? Então a gente pode ter um parâmetro de potência que define aí o máximo suportado por esse componente, né? Então tem essa relaçãozinha que a gente está acostumado aí nas nossas aulinhas aí de eletricidade. Bom, quando nós vamos especificar um circuito, daqui a pouquinho a gente vai fazer um cálculo para fazer esse exemplo, a gente vai precisar de duas informações no datasheet. Primeira delas, qual é a tensão que eu quero, né, na saída do meu regulador? Então, para essa série de diodos Zener, eu tenho esses parâmetros aqui de tensão nessa coluna aqui da tabela. Né? Para outras séries de diodos Zeners, a gente pode ter outros valores de tensão. Então aí cabe a você escolher o que se encaixa mais, o que se encaixa mais com o nível de tensão que você necessita. A outra informação que você vai precisar, além da tensão Zener, é a corrente máxima de regulação, né? Ou seja, a corrente reversa máxima que ele vai suportar. Nesse caso, esse diodo Zener de 5,1 volts, ele suporta até 178 mA de corrente máxima. E aí você vai lembrar que quando eu mostrei essa curva de novo, ó, aqui está os seus 178 miliamperes. Mas eu falo, peraí, mas e a corrente mínima? Né? Nessa curva real, ele coloca ali como aproximadamente 1 miliampere. Né? Mas, em geral, para a gente ter uma segurança aí, lembrando que assim, seria talvez o limite 1 miliampere. Abaixo de 1 miliampere, a gente já estaria fazendo ele entrar na situação de corte. Então, para a gente ter uma certa segurança, o que a gente faz em geral é utilizar 10% do Izemax. Vou colocar assim, ó, 10% de Izemax. Tá? Então, se a gente tem ali 178 miliamperes, você vai ter alguma coisa próxima de 18 miliamperes, 17,8 miliamperes ali como corrente mínima. Tá? São os dois extremos que a gente vai usar para efeitos dos nossos cálculos, ok? Só para garantir aí que a gente não vai ter
nenhuma situação de corte. Então, quando a gente observar o datasheet do diodo Zener, nós vamos destacar essas duas informações. Tensão Zener e a corrente Zener máxima. A mínima vai ser 10% da máxima, ok? Um parâmetro de cálculo. Bom, como parâmetro de cálculo, né, a gente vai ter ali uma relaçãozinha que a gente vai poder utilizar. A gente conseguiria deduzir essas formulinhas, mas acho que não vem ao caso nesse momento, né? Em algum momento no futuro eu posso até deduzir essas formulinhas para vocês, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando descobrir que valor de resistor faz com que a corrente Zener fique no seu valor máximo. Que valor de resistor faz com que a corrente Zener fique no seu valor mínimo? E aí depois, sabendo desses extremos, a gente vai calcular uma média, uma resistência média, para a gente colocar esse diodo Zener para funcionar exatamente nesse ponto que eu tinha estabelecido aqui no meio. Né, para que ele fique exatamente não, né, mas aproximadamente ali no meio, ou seja, ele tem uma certa distância entre o mínimo e uma certa distância entre o máximo. Tá? Então olha só, a corrente da carga, ela vai depender, a gente poderia aplicar a primeira lei de Ohm direto na carga. Então, considerando que a carga vai receber a tensão Zener, então olha só, eu estou usando essa tensão Zener na carga, porque olha, está em paralelo com o diodo Zener, então ela vai estar com a mesma tensão do diodo Zener, né? E o valor da resistência dessa carga. Isso se eu souber o valor da resistência da carga, porque pode ser que eu já saiba exatamente qual que é a corrente demandada pela carga. Se eu já souber qual que é a corrente demandada pela carga, perfeito, é só utilizar ela nas minhas relações aí de baixo. E aí o que eu vou fazer? Para eu calcular o valor máximo do resistor que eu vou utilizar, eu vou usar esta formulinha. Então, é VCC menos VZ, então é a tensão aplicada aqui, menos a tensão do diodo Zener, tá? Dividido pela a soma das duas correntes, né? A corrente do Zener mínima mais a corrente de carga, né? Veja que a gente também está aplicando aqui primeira lei de Ohm. Tá? Você olhou, bateu o olho aqui, você está vendo a primeira lei de Ohm. Mas a tensão aqui ela está sofrendo um ajustezinho, né? Porque está pegando a tensão aplicada diretamente ao resistor R1. Né? E a corrente também está sofrendo um pequeno ajuste também, porque existe uma corrente que passa pelo diodo e existe uma corrente que passa pela carga. Por R1 passa a soma dessas duas correntes. Por isso que ali embaixo a gente tem a soma de IZ mínimo com a corrente de carga. Né? Isso eu vou descobrir o valor máximo do resistor. Para eu descobrir o valor mínimo do resistor, a ideia é a mesma. O que vai mudar é que, ao invés de utilizar a corrente de Zener mínima, eu vou utilizar a corrente de Zener máxima. Com essas duas formulinhas, eu consigo descobrir o valor, dois valores de resistores, tiro uma média e aí eu consigo descobrir o valor ideal do resistor que eu vou aplicar nesse circuito. Certo? Tranquilinho.